Oi pessoal, tudo bem, né? Bom, então agora eu vou explicar para vocês o que são as relações entre conjuntos. Bom, nós vimos num vídeo anterior o que são produtos cartesianos entre conjuntos. Então, o produto cartesiano, na verdade, ele te mostra todas as situações possíveis, como nós já vimos em vídeos anteriores, de relacionar um conjunto com o outro. Então, eu vou colocar um exemplozinho aqui, antes de explicar para vocês o que são as relações. Bom, é claro que se a gente for realizar aí, o produto cartesiano entre esses conjuntos, nós teremos muitos pares ordenados para escrever, e não é isso que eu quero agora. Mas assim, passando por alto, se eu fizer o produto cartesiano de B com C, eu teria que relacionar o 2 com todos esses 4 elementos, o 3 com todos esses 4 elementos, o 4 com todos esses 4 elementos, e isso me gerariam 5 vezes 4, 20 pares ordenados dentro desse conjunto aqui. É muito par ordenado para ficar escrevendo. Agora, o que são as relações entre conjuntos? Gente, para começo de conversa, a relação entre dois conjuntos será um subconjunto do produto cartesiano entre eles. Como assim? Bom, não vai ter jeito, eu vou ter que escrever todos aqui para vocês. Tcharam! Estão todos aí. Bom, então aqui nós temos o produto cartesiano entre os conjuntos B e C. Perfeito. Agora é o seguinte, o que seria uma relação envolvendo os conjuntos B e C? Eu vou estabelecer aqui uma regra, de maneira que alguns desses pares ordenados, ou podem até ser todos, mas aí seria o próprio produto cartesiano, estejam aqui nessa relação entre conjuntos. Bom, então eu vou montar aqui uma R1, que é uma relação 1, tudo bem? Você pode chamar do jeito que você quiser, mas eu vou chamar de R1. E quem que vão ser os elementos dessa relação 1? Bom, vão ser os pares ordenados, eu vou chamar de Bzinho e Czinho. Ou seja, ó, quem é o Bzinho? São elementos que vêm daqui, ó, do conjunto B. E o Czinho, obviamente, são elementos que estão no conjunto C. Esses pares ordenados, eles pertencem ao produto cartesiano B com C. Porque esses pares ordenados, ó, eles estão vindo daqui. Então, tem que estar aqui dentro. Não tem como um par ordenado que não esteja aqui dentro entrar dentro dessa relação aqui, ó, porque eu deixei exclusivamente fixo que os pares ordenados que estão aqui dentro pertencem ao B cartesiano C. De maneira que, tal que, qual é a regra que eu vou colocar? Eu posso estabelecer a regra que eu quiser, mas tem que ser uma regra envolvendo essas duas letras aqui, ó. Vamos colocar aqui o Bzinho seja igual o dobro do Czinho. Olha lá, então eu quero que os x desses pares ordenados sejam o dobro dos y. Então, quem que vão ser os caras onde eu tenho o Bzinho igual a 2C? Vai só ver onde o primeiro número é o dobro do segundo. Ó, esse aqui vai, 2, 1, 2, 1 vai. Beleza. Vamos ver o restante aqui. 3, acabou. Veja bem, ó, então o único elemento, o único par ordenado que pertenceria a essa relação 1 seria o par 2, 1. É isso. Bom, vamos agora criar uma relação 2. Então, note que essas relações, além delas serem subconjuntos aí desse conjunto principal, elas estabelecem regras para saber quais pares ordenados você vai pegar. Bom, então vamos lá. Eu vou copiar essa primeira parte aqui, que é a mesma coisa. Então, serão os pares ordenados Bzinho e Czinhos, que vêm do B cartesiano C. Só que agora eu quero que o B, sei lá, seja C mais 7. Tá? Então, eu quero que o x seja o y mais 7.
Então, vamos ver quais são os pares ordenados em que isso acontece, em que esse número aqui é este mais 7. Bom, com 3 não tem jeito, né? 4 menos 3 mais 7 dá 4, né? Ó, então, esse par ordenado aqui entra, que é o 4 menos 3. Aqui a distância é de 6. Não, 8 menos 3. Ó, 8 com 1 também tem uma distância de 7, né? Olha lá, 1 mais 7 dá 8. Então, entra o 8, 1. 9, 0, acabou. Então, esses dois pares ordenados satisfazem o fato de nós termos que o Bzinho é Czinho mais 7. Vamos lá, uma terceira relação agora, hein? Então, esses pares ordenados Bzinho e Czinho pertencem ao cartesiano BC, de maneira que eu quero agora, vamos colocar aqui o Bzinho, vai ser o dobro do Czinho mais 2. Vamos ver se tem alguém assim, né? Então, eu tenho que fazer as contas, ó. É interessante também você fazer assim, uma sugestão que eu dou. Você vai lá no conjunto C, porque aqui, ó, eu quero que o Bzinho seja o dobro do Czinho mais 2. Então, é mais fácil eu jogar o Czinho aqui e ver se o resultado é alguém que está em B. É bem mais simples, quer ver? Ó? Pega o menos 3, joga aqui. Vamos fazer a conta aqui embaixo. Ó. 2 vezes menos 3 mais 2, ó, isso dá menos 6 mais 2, que é menos 4. Ah, então, na verdade, ó, deveríamos ter o par ordenado menos 4, que valor que eu joguei? Menos 3. Esse par ordenado pertence? Aqui, ó, não pertence. Por que que não pertence? Porque o menos 4, ele não está aqui dentro. Então, a dica é a seguinte, você joga um desses elementos aqui, ó, na regra. Se o resultado que você obtiver estiver aqui dentro, então esse par ordenado pertence à relação. Entendeu? Vamos testar agora mais um? Vamos testar o menos 2 agora. Ó. Então, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Não tem menos 2 aqui. Ó. Vamos agora jogar o 0. Ok, então 2 vezes 0, 0. Ó, 0 mais 2, 2. Tem 2 aqui. Quer dizer que o par ordenado 2, 0, ele atende a essa relação. De fato, ele estava aqui. Olha lá, só para conferir. Tá vendo? Agora eu vou jogar o número 1. Bom, se eu jogar 1 aqui, 2 mais 2 vai dar 4. Ó, o 4 está aqui. Quer dizer que o par ordenado 4, 1, ele faz parte dessa relação. Opa, aqui eu coloquei umas chaves. De fato, né? Vamos procurar aqui, ó, o 4, 1 estava lá dentro. Então, tem como você conferir. Mas se você for construir toda hora o produto cartesiano para conferir, você vai perder muito tempo. É mais interessante você fazer isso que eu acabei de fazer aqui. Então, vamos fazer mais uma relação. Vamos fazer uma R4, pares ordenados Bzinho e Czinho, que pertencem ao cartesiano BC. Vamos colocar agora a seguinte regra. Ó, C é igual... Sim, a gente pode colocar o Bzinho antes, o Czinho, isso não tem regra não, tá? Vamos colocar Bzinho sobre 2 menos 4. Assim, ó, desse jeito. Muito bem, então, vejamos quais são os pares ordenados que atendem isso aqui, se é que atendem, né? Então, o que eu vou fazer? Vou jogar os Bzinhos aqui dentro, vou tirar 4 unidades e ver se o resultado está aqui, ó. Então, vamos começar jogando 2. Ó, 2 sobre 2, 1. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 está aqui. Então, quer dizer que o par ordenado, eu joguei foi o 2, né? O resultado deu menos 3. Olha lá. Então, ele faz parte da relação. Gente, os números ímpares não preciso nem testar. Porque ímpar dividido por 2 dá um número fracionário, quebrado. E todos os números aqui são inteiros, ó. Então, nem o 3 e nem o 9 adiantam jogar. Tá? Vou jogar agora o 4. 4 dividido por 2, 2. 2 menos 4, menos 2. Ó, menos 2 está aqui.
Então, quando eu jogo o 4, eu obtenho o menos 2. Então, ele também faz parte. E agora o 8, né? 8 dividido por 2, 4. 4 menos 4, ó, 0. Quer dizer que o par ordenado 8, 8, 0, também faz parte dessa relação. E acabou, porque não tem mais elementos aqui de B para jogar. Só para conferir, ó, 2 menos 3. Ó, o 2 menos 3 está aqui. 4 menos 2. 4 menos 2, ó, já estava aqui, tá vendo? 8, 0. 8, 0 também estava aqui, ó. Tudo bem? Então, isso, né, isso que eu acabei de mostrar para vocês são as relações entre conjuntos. E essas relações, elas vão se dar através de uma regra. Através de uma regra. Vamos pegar agora uma outra relação, um outro produto cartesiano. Vamos pegar o A com B. Só que, diferentemente do que foi feito aqui anteriormente, eu não vou escrever aqui o produto cartesiano A com B, porque são 6 elementos vezes 5, 30 pares ordenados. É muito par ordenado. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um R1, um novo R1. Como eu estou trabalhando agora com A cartesiano B, ou seja, o produto de A por B, é a mesma coisa, viu, gente? Produto cartesiano de A com B ou A cartesiano B, é a mesma coisa. Então, o Azinho vem primeiro, o Bzinho vem depois. E esse Azinho e esse Bzinho fazem parte do produto cartesiano de A com B. Vamos pegar agora a seguinte regra. Eu quero que o A seja igual ao B. Bom, tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber quais são os pares ordenados em que o x é igual a y. Olha, então nós vamos ter o 2, 2, o 3, 3, o 4, 4 e só, né? Olha lá, então o 2 vai com 2, o 3 vai com 3 e o 4 vai com 4. Não tem como você ter outros pares ordenados em que x é igual a y, ou Azinho igual a Bzinho, tá? Vamos pegar aqui agora uma relação 2. 2 agora, ó. De maneira que eu quero que o Azinho seja Bzinho menos 1. Bom, vejamos então. Será que tem par ordenado? Sim. Então, pega os Bs que estão aqui, ó. Os B que estão aqui. Aham! E joga eles aqui, ó. Tira um e vê qual resultado estará aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos começar com o 2. Joga o 2 aqui, ó. 2 menos 1, 1. 1 está aqui? Tá aqui. Então, quer dizer que eu vou usar o par ordenado. Ó, note o seguinte. Eu joguei o B, que era 2. E o resultado foi 1, que está no A. Então, o par ordenado é o 1, 2. Tudo bem? Porque o A vem primeiro. Ó, está escrito aqui. Tá bom? Vamos jogar agora o 3. 3 menos 1, 2. Ó, o 2 está aqui. Então, é o par ordenado 2, 3. Agora eu jogo 4. 4 menos 1, 3, que está aqui. Então, o par ordenado 3, 4 faz parte dessa relação. Se eu jogar o 8, eu precisaria do 7, né? Mas eu não tenho 7. E se eu jogar o 9, eu precisaria do 8. E eu não tenho ele aqui. Então, acabaram-se os meus pares ordenados desta relação. Tudo bem? Vamos agora pegar uma outra relação. Então, um R3. Só que agora eu vou mudar. Eu vou querer um R3 da relação A com C. Ou melhor, C com A. Vamos inverter isso aqui. Bom, se é C com A, então aqui são os Czinhos e aqui são os Azinhos. Gente, sempre respeite a ordem que vem aqui no produto cartesiano, tá? Então, esses caras aqui vêm primeiro, ó. Eu vou querer, então, situações aonde o Czinho é maior que o Azinho. Então, eu quero que o primeiro elemento seja maior que o segundo. Então, vamos ver que pares ordenados seriam esses, ó.
Então, vamos lá, menos 3. Menos 3 tem que ser maior que outro número. Menos 3 é maior que alguém aqui? Ó? Não é. Então, não tem par ordenado com menos 3. Menos 2 também não é maior que ninguém aqui. Ó. 0 também não é maior do que ninguém aqui. E 1 também não é maior do que ninguém aqui. Ele é igual a 1. Eu coloquei maior, né? Sendo assim, vazio, não tem ninguém aqui dentro. Ou seja, é possível que uma relação ela não tenha nenhum elemento lá dentro, seja vazio, não tem problema nenhum em relação a isso. Vou pegar agora uma relação 4 em um conjunto nele mesmo. Vamos pegar o A cartesiano A. Então, eu vou ter elementos assim, ó, Azinho, Azinho. Ah, um detalhe aqui para vocês, pessoal. Muitos livros não trazem assim, ó. Como o conjunto é A, aqui você vai colocar Azinho. Como o conjunto é B, aqui você vai pôr Bzinho. Não precisa. A maioria dos livros traz assim, ó, X e Y. Então, aqui é X e aqui é Y. Aqui não muda, né? Porque eu preciso do nome dos conjuntos, ó. Então, aqui é X, Y. Então, o A é X e o B é Y. Aqui o C é X. Então, já vou pôr X nesse C. E aqui o A é Y. Ó. Então, aqui é X e aqui é Y. Só que tanto o X quanto o Y, ambos vêm do conjunto A. Qual a regra que eu vou colocar agora, hein? Que o Y seja menor que o X. Y menor do que X. Então, eu quero que o segundo elemento seja menor do que o primeiro. Ou seja, se eu puser o número 1 aqui, porque o 1 está no A, ó, quem que eu vou colocar aqui no segundo elemento? Teria que ser alguém menor do que 1. Mas não existe ninguém menor do que 1 aqui. Ó. Então, o 1 não pode ser o primeiro elemento. Se eu colocar o 2, bom, porque o y tem que ser menor que x. O número que está aqui tem que ser menor que esse. Tem que ser o 1, né? Não tem outro. Se eu colocar o 3, bom, aí pode ter o 3,1 e pode ter o 3,2. Não pode ter o 3,3. Se eu escolher agora o número 4, poderemos ter o 4,1, poderemos ter o 4,2 e o 4,3 somente. Se eu escolher agora o número 5, ó, então, poderemos ter o 5,1, o 5,2, o 5,3, 5,4 e acabou. E, se porventura eu escolher o número 6, eu poderei ter os seguintes pares ordenados. 6,1, 6,2, o 6,3, o 6,4 e o 6,5. Olha lá. Ó. Como aqui ficou partido, deixa eu dar um espaçozinho para não ficar partido aí. Ó. Tá certo? Então, pessoal, é assim que a gente monta as nossas relações entre conjuntos. Tudo bem? Bom, o fato da gente ter as relações entre conjuntos nos gera uma segunda coisinha muito importante, que é isso aqui, ó. Domínio, contradomínio e imagem. Vamos entender, então, o que são essas coisas. Pessoal, o contradomínio é o mais fácil de todos. O contradomínio ele é sempre o segundo conjunto do seu produto cartesiano ou da sua relação. Sempre o segundo conjunto. Tá? Então, nessa primeira relação, quem é o contradomínio? Conjunto B, ou seja, 2, 3, 4, 8 e 9. O que é imagem? A imagem são elementos que estão nesse contradomínio. Porém, a imagem são os elementos dele que você obteve. Olha lá, ó. Então, por exemplo, nessa primeira relação, em que o contradomínio é o conjunto B, ou seja, 2, 3, 4, 8 e 9. A imagem desta relação 1 serão 2, 3 e 4. Tá? São os y que você obteve quando você dispôs dessa regra aqui. E o domínio? São os x que você obteve, ou seja, são elementos do primeiro conjunto.
Então, note que domínio vem do primeiro conjunto. Tá? Contradomínio imagem vem do segundo conjunto. Aí, como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Quero montar o contradomínio. Muito bem. Geralmente, a gente coloca CD de contradomínio, abre um parênteses e escreve qual relação que você vai trabalhar. Então, eu vou trabalhar com a R2. Então, a gente coloca contradomínio de R2. Quem vai ser o contradomínio de R2? O contradomínio de R2 é o segundo conjunto que está na relação R2. Então, é o conjunto B, ou seja, 2, 3, 4, 8 e 9. Só que esse conjunto tem nome. Você poderia ter escrito simplesmente isso aqui, B. Não teria problema nenhum. Então, vamos ver agora a imagem. Como que a gente escreve imagem de uma relação? Bom, a mesma coisa. A gente coloca imagem, IM, e o R2 na frente. Tudo bem? Aí, a imagem são os Y que estão na minha relação. Quem? Ó, o 2, o 3 e o 4. 2, 3 e 4. Esse conjunto, ele não tem nome. Não tem nome. Ó, não tem ninguém aqui que seja esse conjunto. Então, se escreve dessa forma. E o que seria o domínio? Bom, o domínio seria, vamos copiar a mesma coisa, colocar aqui, ó. Então, a gente usa dom, tá? De R2. É o domínio de R2. Quem que vão ser os elementos do domínio? São os elementos em X que nós utilizamos nessa relação. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Como não existe nenhum conjunto com esse nome, você escreve 1, 2 e 3. Tá? Bom, vamos agora fazer domínio contra domínio imagem de R4. Então, no lugar do R2 aqui, eu vou escrever R4. E aqui agora a gente tem que escrever novos elementos. Bom, contradomínio é sempre o mais fácil, vou começar por ele, tá? Contradomínio de R4. Tá aqui, ó, conjunto A. Então, conjunto A. Acabou. Quem é a imagem dessa relação? Ou seja, quais são os elementos de A que estão aqui, ó? Aí você olha os segundos elementos aqui, ó. O 1 tá, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, o único elemento que não está foi o 6, foi o único que não foi usado. 1, 2, 3, 4, 5. Só esses. E quem é, né, o conjunto domínio dessa relação 4? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Apenas o 1 que não foi usado. 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, pessoal, isso é domínio, contradomínio e imagem de relações entre conjuntos. Tudo bem? É importantíssimo conhecer isso aqui para o estudo das funções, que é um conteúdo que vem praticamente logo a seguir isso aqui. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido e um abraço a todos.